Fala no microfone, não? Sim? Pessoal do fundão? Mas se está gravando também é melhor. É? Alô, alô? Tudo bem? É que a gente é descendente de italiano, né? E gosta de falar com a mão, e aí eu posso dar alguns foras nesse sentido, tá bom? Primeiramente eu queria agradecer a presença de todos aqui, né? Pela paciência, né? De estar aqui junto com a gente. Eu queria agradecer, antes de tudo, o Cubo, né? Por ter promovido aqui, né? Esse nosso encontro, né? E a ideia aqui é um grande bate-papo, tá? Você vai ver que a ideia aqui é propor uma nova forma de pensar, né? A partir daquilo que vocês já sabem. Então não é uma grande, né? Assim, não é nada assim, vamos dizer assim, não é nenhum milagre, mas é uma coisa que, se a gente souber fazer, vai ajudar o nosso dia a dia, tá bom? Eu vou preferir falar primeiro, talvez eu não use tanto os slides, eles vão ficar parados aí, depois a gente continua, tá bom? E aí a gente pode interagir, perguntar, ok? Então a ideia aqui por que surgiu isso? Por que surgiu esse tema? Por que eu estou falando sobre isso e por que eu estou aqui hoje, né? Eu sou professor universitário há mais de 2 décadas e a gente sempre percebe algumas ondas, né, conversando com os estudantes. Então eu já peguei a onda do querer, várias pessoas que me procuravam para montar um restaurante por quilo. Eu sei que isso é bem antigo, né? Mas essa onda vai indo, eu peguei a onda das pessoas querendo montar um varejo online, isso há uns 10 anos atrás, né? Todo mundo queria montar um varejo online porque era o grande... E de uns tempos para cá eu percebo que alguns dos alunos querendo montar uma startup, né, de alguma coisa ultra inovadora para ficar rico rapidinho, ou muitos alunos querendo montar um blog, né, montar um blog de alguma coisa para ser, né, algum formador de opinião, virar um blogueiro, uma blogueira para... E a hora que a gente começa a conversar, que o aluno está ali, né, falar, já que eu estou aqui na faculdade, eu vou falar com esse cara para ver se ele me dá alguma dica, né? E a hora que você começa a conversar com esse cara e começa a fazer algumas perguntas, ele desiste da ideia, né? Rapidamente ele desiste da ideia, ou ele reformata, ou vai pensar na ideia dele. Eu falo, né, quantos alunos vieram falar comigo com a ideia de montar um novo negócio, de montar um negócio inovador, e com 4 perguntas eu fiz ele desistir, né? Eu falei isso numa outra palestra, aí um sujeito veio falar comigo e falou: professor, quais são as 4 perguntas, né? Eu falei assim, eu não sei quais são as 4 perguntas que eu fiz naquele momento, porque para cada situação são 4 perguntas diferentes. E o 4 aí pode ser só 2, 1 ou 10, tá? A questão tem uma coisa que me preocupa muito, de uns tempos para cá, que o Brasil virou o país, né, do empreendedorismo. Todo mundo querendo montar o seu próprio negócio, né, isso. E o Brasil tem uma característica, sim, de pessoas empreendedoras. Talvez um dos países que tem a maior quantidade de franqueados do mundo, se não é a maior, é uma das maiores. Né? Tem gente que tenta, né, ter o seu próprio negócio, tenta inovar, tenta montar alguma coisa. Isso de fato é verdade. E o que me preocupa até que ponto... tudo bem, isso é uma vocação, mas até que ponto isso depende do que isso depende, né? E às vezes o que eu vejo, um discurso que me preocupa muito, de que depende só da sua boa vontade, né? Depende só do seu pensamento positivo, né? Depende só das quantidades de horas que você vai trabalhar. E eu acho, né, que em muitos contextos se vende uma ilusão, sabe? Basta você falar, pensamento positivo, né? Pensamento positivo faz você chegar onde você quer. Nem sempre, né? Eu já tive um pensamento positivo para, né, ser um surfista. Não deu muito certo, né? Só o pensamento positivo não funciona. Ontem eu estava na palestra do professor Clóvis e ele falava: o pensamento positivo, a hora que o avião está caindo, né? A hora que o avião está caindo, todo mundo tem o pensamento positivo para que, nossa, né? Tomara que a gente sobreviva. E nem sempre isso acontece. Então, fica um certo incômodo. Eu vejo muita gente promovendo essa onda
do empreendedorismo, das startups e tal, com uma certa irresponsabilidade às vezes, como se dependesse só da boa vontade do sujeito. E eu vejo muita gente criar negócios e negócios que morrem, né? Muita gente que tentando criar negócios, ideias que morrem. E essa dor é muito grande, né? Então, assim, falei, pô, mas como é que a gente pode ajudar nesse sentido? Como é que a gente pode pensar de um jeito que minimize esse tipo de coisa? Né? Eu dei essa palestra aqui, na verdade, ela virou um curso, tá? Eu dei lá na Casa do Saber nesse semestre. Aí tinha umas 3 alunas lá, que eram ex-alunas, né, da onde eu dava aula, e elas falaram, pô, Paulinho, mas tô saindo do curso aqui, eu não quero mais montar o meu negócio. Falei, que bom, viu, quanto você deixou de sofrer, né? Você ia sofrer pra caramba e agora... Né? Não, a ideia não é fazer ninguém desistir, né? Ter uma visão pessimista. É só pensar de maneira mais racional. A ideia é trazer racionalidade a essa onda de querer montar um próprio negócio. Tá bom? A ideia é mais ou menos essa. Então, o que motivou foi alguma coisa desse tipo. Eu estou aprendendo a mexer, tá? Oi? Pronto. Então, eu vou pular algumas coisinhas, então a propósito é esse, né? Como é que a gente inventa ou reinventa o nosso negócio de uma maneira inteligente? A palavra é essa daqui, tá? De uma maneira inteligente. Tá? Como é que a gente pensa de uma forma inteligente? Ok? Tá? Então eu vou falar da vida e da morte, tá bom? Eu adoro falar da vida e da morte, eu falo, falar de negócios é muito chato, eu falei assim, eu vou dar uma filosofada naquilo que eu tenho para falar. Eu vou falar da vida e da morte, aí é bom citar uns filósofos, que fica uma coisa mais chique, assim, né? Uma coisa como se eu soubesse tudo de filosofia, né? Mas o Aristóteles fala que a vida é aquilo pelo qual um ser se nutre, cresce e perece por si mesmo. E isso tem a ver muito com o mundo dos negócios, né? Quando você tem seu próprio negócio, quando você decide ter o seu próprio negócio, você precisa se nutrir, crescer. E talvez um dia você vai perecer diante disso. Por quê? Porque o mundo muda, né? O mundo muda rapidamente. O Nietzsche, que é um cara mais down, assim, né? Eu sempre achei ele meio pessimista. Ele fala, morrer é duro. Sempre senti que a única recompensa dos mortos é não morrer nunca mais. É verdade, né? A única certeza que você tem, né? Assim, o que é bom de morrer é que você não vai morrer de novo. Né? No mundo dos negócios, às vezes isso não acontece, né? Você morre, vai, tenta outra coisa, morre, tenta outra coisa. Tá? Mas a ideia é a seguinte, só para vocês terem uma ideia, por que eu acho que é assustador e é preocupante às vezes. Não tem lugar, acho que no mundo, os lugares que mais nascem negócios no mundo é o Brasil. Certo? Então, tem aí uma estatística aí são 9.000 startups, março de 18, já deve ter crescido, né? 9.000 startups no Brasil. É uma quantidade realmente muito significativa, tá? Porém, 74 delas, né, fecham após 5 anos. Eu fico preocupado, certo? Porque é muita coisa, né? É muita coisa. Por que isso acontece? Qual é a razão disso? De 10, essa é outra fonte, tá? Já é da Folha, 6 são histórias de fracasso. Por quê? Por que isso acontece? Aí você vai falar, pô, mas você vai falar disso aqui, né, no lugar onde... Olha o lugar onde você está, né? Você está no Cubo de Itaú, você vai falar justamente coisas desse tipo. Porque a gente precisa pensar com inteligência, tá bom? Né? Parece meio suicida, mas a gente tem que falar, tá? Aí, essa questão das empresas no Brasil, né? Nossa, não precisa nem falar a quantidade de empresas que nascem no Brasil, né? Anualmente, né? 700 mil é muita coisa, né? Esse país realmente é um país empreendedor. E morrem, ao mesmo tempo morrem, tá? Então, daquelas que você viu lá, das 733 mil, em 2010, só 37% sobreviveram até em 5 anos. É um número muito... Eu acho, isso me incomoda, certo? No sentido de que, por que isso acontece? A mesma coisa ali, com a outra estatística. Do mesmo número que nasceu, basicamente foi o mesmo número que morreu. Por quê? A questão é essa, por quê? Quais são as razões disso? Tá? Por que morrem? Primeiro, aí já é uma provocação, tá? Nem sempre uma boa ideia é um bom negócio.
O sujeito às vezes acha que tem uma bela de uma ideia, né? Fala, não, tem uma ideia fantástica. E realmente a ideia é muito boa, né? De fazer alguma coisa diferente. A questão é saber se essa ideia pode virar um bom negócio. Nem sempre uma boa ideia vira um bom negócio, tá? A gente tem, né, que pensar de forma inteligente. A segunda coisa, nem sempre novas ideias servem para um negócio tradicional. E eu também fico preocupado, né, com essa coisa do negócio novo e negócio tradicional, sabe? Eu vejo muito um dos meus alunos falarem, não, porque isso vai morrer, né? Um dia não vai mais existir isso, né? Uma onda meio fatalista, sabe? Por causa da tecnologia. Não, uma delas falou, não, que o garçom um dia não vai mais existir porque vai ter um tablet, não sei o quê. Eu falo, gente, não, vamos devagar, né? O garçom é um sujeito legal, né? Você conversa com ele, né? Ele faz, né? Se você vai sempre no mesmo lugar, você pergunta da família dele. Com tablet não dá, né? Fica uma coisa meio... Então, assim, agora, não quer dizer que uma ideia nova, uma tecnologia nova serve para um negócio tradicional. E tem negócio que não vai deixar de existir, tá? Eu tenho um amigo que tem um escritório de contabilidade. Você imagina o que é escritório de contabilidade, velho? Que tesão é trabalhar no escritório de contabilidade, né? Aquela coisa, né? Tudo que é, né? Você pode ver todos os filmes americanos para quando mostram um loser, mostra o cara um contador, né? Então, assim, o cara não dá conta. O cara não dá conta, ele fala, eu não posso ter mais clientes, ele fala. Eu não posso aceitar mais clientes porque eu não tenho capacidade de atender mais clientes, tá? E o negócio extremamente o quê? Árido, né? Extremamente, assim, né? Seco, duro, frio. E o cara, ele não dá conta. Então jamais vai deixar de existir um escritório de contabilidade. Então a gente tem que ter um pouco dessa noção. Algumas coisas não vão morrer, algumas talvez se transformem. Tá? Ele precisa repensar o negócio dele todo dia? Precisa. Ele precisa investir em tecnologia? Precisa. Mas tem algumas novas ideias que se vendem por aí que não cabem no negócio dele. Tá? Opa. Então tem alguns, eu chamo de mito, só para também é uma outra provocação, tá? Tem muita, por que morre tanta empresa? Falta de dinheiro. É verdade, tem muita empresa que morre porque não tem dinheiro, né? O cara precisa crescer, ter dinheiro. Agora, tem muita empresa que tem dinheiro e morre mesmo assim, né? Quantas empresas vocês já viram? Quantos aplicativos, quantas startups você viu que o cara colocou um monte de dinheiro e, mesmo assim, ou morreu ou ainda não deu lucro, né? Ainda tem muito dessa história no mundo. Então, assim, é uma boa desculpa, às vezes. Não deu certo porque não teve dinheiro. Tá bom. É entendível, é justificável, mas talvez existam outras questões. Outra coisa, a crise. A crise é fantástica, né? Tudo agora é culpa da crise, né? Eu lembro que uma época a culpa de tudo era os chineses, né? Porque os chineses vão conquistar o mundo, então estão acabando com os nossos negócios. Ou uma época era a ascensão da classe C. A ascensão da classe C justificar tudo. E hoje a grande desculpa né, muitas vezes atribuída, é a tal da crise, ok? Claro, ela afeta os negócios, afeta as demandas, sim, né, a gente não pode negar isso, mas talvez, tá? E terceiro, que se fala o sujeito não tinha vocação. A gente precisa tomar muito cuidado com essa questão da vocação empreendedora, tá? Porque eu percebo o seguinte, para a gente ser empreendedor ou querer tocar um negócio novo, assim, existe a questão da vocação? Sim, existe, mas não é para qualquer um também. Não é todo mundo que tem a vocação de ser empreendedor. É isso que talvez mais me incomode nesse mundo, sabe? Porque se vende a ideia de que qualquer pessoa pode ser empreendedor. E não é verdade. Eu estive envolvido há pouco tempo atrás com um projeto super legal, tecnológico, né, que gerava, né, amigável ao meio ambiente, que estava na mão de um ex-executivo, né? Agora você vê, aí eu percebi que nem sempre um grande executivo vira um bom empresário, sabe? Porque, nossa, você fala, meu Deus, que a chance que essa pessoa tem de transformar o mundo, um projeto legal, e você fala, não tem vocação para ser empreendedor. Não é fácil ser, tá? E outra coisa, eu gostaria de ter sido jogador de futebol, né? Você imagina que, obviamente, se eu fosse, não estaria aqui. Mas, assim, não tenho vocação. E não adianta eu querer ter. Então, não é para todo mundo. Ser empreendedor não é para todo mundo. Requer vocação, tá? E também requer o quê? Formação.
E é isso que a gente precisa tomar cuidado. Não dá para ser intuitivo, sabe? Não dá para ser só intuitivo. E aí a pergunta é, qual o caminho? Tá bom, se você fala, pô, você tocou o terror aí, e agora que tá bom, vai, o que você tem a dizer a respeito disso? Então, aí que surge uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de que eu estou propondo, tá? Então, primeiro, na vida a gente tem que pensar e repensar, todo dia, certo? Não sei, a Renata aí deve... A gente estava conversando, eu estava conversando com a Renata, ela tem uma empresa aqui, que está incubada no Google, e a gente conversou com ela desde quando ela estava pensando em montar um negócio dela. Eu conversei com ela hoje, o negócio dela já é totalmente diferente, certo, Renata? Porque pensou, repensou, pensou, repensou, pensou, repensou. Tá? Então, agora, a questão é o que pensar? Como pensar? Esse é o grande desafio. Não pode ser uma coisa só intrínseca, da gente com a gente, entendeu? Porque quando a gente cria um negócio, a gente tem, é como se a gente tivesse um filho. E toda mãe acha que o filho é bonito, certo? Até a minha achava que eu era bonito. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, eu sempre falo, startups e novos negócios têm o lance do pensar. E ter sempre focado numa inovação, né? Do inventar. Tá? Essa palavra inovação também, perdão pela chatice, né? Mas se a gente for levar em conta tudo que se diz que é inovação nesse mundo, você fala, nossa senhora, né? Porque, isso é inovador, isso é inovador. Isso é motivo para uma outra palestra, tá? Outro dia eu briguei com, com os caras também, falando que eu falei que o Waze não é uma inovação, né? Como não é uma inovação? Eu falei, não, cara, pegaram o guia de rua e fizeram um aplicativo ali, não tem nada de diferente, né? A evolução natural das coisas, né? E aí entrou nessa coisa do questionário, porque o que é inovação e para que ela serve? O que de fato é inovar? E para os negócios tradicionais, eu falo a renovação. É uma brincadeira de palavras, você viu? Né? Então, inovar, renovar. Eu fico muito também incomodado com alguns alunos novinhos, né? Que tem lá, um moleque que tem 20 anos. Não, Paulo, eu vou montar uma startup, né? Porque é extremamente inovador aquilo que eu vou falar. Aí eu fico pensando comigo assim, para ser novo, para você qualificar alguma coisa como novo, você precisa conhecer tudo que veio antes, né? Concorda comigo? Tudo que veio antes, né? Aí você vai propor alguma coisa nova. Aí eu fico pensando assim, como é que um cara de 20 anos teve tempo na vida de ler e saber tudo que já existe para depois provar que, né, que aquilo é novo? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Bom, outra coisa, não espere de mim um único caminho, tá? Muitos são os caminhos. Okay? Então esse é o contexto, essa é a preocupação que eu tenho, né, que motivou a estar aqui. Então assim, o primeiro passo é metade do caminho. Isso é um provérbio franciscano que eu achei fantástico. Eu li isso, acho que numa igreja em Salvador. O primeiro passo é metade do caminho. O primeiro passo é o que te dá, é o que te leva para o teu caminho certo. Ainda que sejam várias opções de caminho, mas você precisa dar o primeiro passo. E eu vim falar aqui justamente desse primeiro passo. Qual é o primeiro passo que eu julgo ser o mais inteligente? Tá? Bom, primeiro, entende a tua situação de demanda. Você vai montar um negócio próprio, você tem que entender a tua demanda. Né? Conheça a tua demanda. E 2, conheça a tua indústria. Né? Entenda de fora para dentro e de dentro para fora. Onde está a sua demanda? Que demanda é essa? Né? Conversava a respeito de uma demanda aqui com o meu querido Tauber, certo? Antes de começar a palestra. Onde está a tua demanda? Tá? E segundo, a indústria onde você está inserido. A indústria que é dentro da cadeia de valor, dentro da concorrência. Você vai ter, demanda é o seguinte, você vai atender desejo e necessidade de quem? Por quê? E uma pergunta óbvia que vale a pena a gente pensar também é, cuidado com o desejo e a necessidade que você quer atender. Você precisa saber se ela existe, tá? Porque às vezes também é um fruto de uma imaginação, né? Assim, né? Tá? Que a gente às vezes se engana. Então a primeira coisa, entende a tua demanda, entende a tua indústria. Estou aprendendo a mexer com isso aqui, tá? Bom, então o que é demanda? Concorda comigo que todos os negócios existem por causa de uma demanda? Para atender uma demanda, sim ou não? Então, isso existe para atender uma demanda. Tá? A demanda vem da onde, né? Então, o que é? Primeiro, o que é uma demanda? Demanda é o conjunto de todos os desejos e necessidades existentes. Então, o teu negócio existe para atender um conjunto de demandas. Tá? E, às vezes, o pressuposto que a gente faz não é a realidade dos fatos. Porque a gente precisa ir lá onde está a demanda e conversar com quem é dono dessa demanda.
né, para saber se aquela demanda, se aquilo que eu acho que existe, existe de fato. Tá? Então, demanda é isso, o conjunto de todos os desejos e necessidades existentes. Eu não vou entrar aqui, meus queridos, na questão do que é a diferença entre desejo e necessidade, tá? Isso também é motivo para uma outra palestra, se um dia a gente pode conversar sobre, tá? Que é falar aí a gente entra na questão de um negócio chamado marketing. Mas existe uma diferença, tá? E essa diferença, ela não é, cada vez mais ela não é uma, né, o limite dela não é um muro, tá? Ela é uma coisa intrincada. Okay? Tá bom. Onde está a demanda? Está no mercado. Tá? E aí, a gente é professor, a gente, por natureza, é um bicho chato, tá? O que é mercado? Porque isso é perturbador, a distorção que as pessoas fazem dessa palavra. Eu sou extremamente chato, meus alunos me xingavam, né, por causa que você está usando um termo errado, eu enchi o saco deles, né, de que falar mercado de sabonete, fala, pô, meu, não existe mercado de sabonete, né? Como assim? Sabonete não é mercado, sabonete é um produto, não é um mercado. Ah, Paulo, mas tem o mercado financeiro, eu falo, isso também não é mercado, não. Ah, bom, você deve ter ouvido falar muito de mercado financeiro ultimamente, né? Não, mas por quê? Porque a gente, às vezes, quando a gente deturpa as palavras, a gente faz com que elas percam o sentido original. E o sentido original faz com que a gente pense de maneira, muitas vezes, equivocada. Então, a gente pensa mercado assim, mercado é um conjunto. Tá? Conjunto do quê? De gente. Tá? Um conjunto de pessoas. Essas pessoas podem ser pessoas físicas. Se eu fosse dar advogado, eu falaria assim: esse conjunto de pessoas pode ser pessoas físicas, né, que aí traduzindo para o marketing é consumidor final, ou pessoas jurídicas, que são instituições. Tá? Você fala, pô, puta coisa óbvia. É óbvio, mas a gente esquece. Certo? Então, aí, mercado é isso. Então, quando eu falo mercado de sabonete, eu fico pensando assim: sabonete é uma pessoa física? Não. Sabonete é uma pessoa jurídica? Não. Então não existe mercado de sabonete, certo? Mercado é formado por pessoas. Ou pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Ou, se você quiser, consumidores finais ou instituições. Então, onde é que está a demanda? Está lá. Tá? Aqui, ó. O que você precisa fazer? Se a demanda, que é aquele conjunto de desejos e necessidades que você julga existir para criar o seu negócio, vai falar com o mercado para ver se essa demanda existe. Vai falar com o mercado para ver se esse desejo e necessidade que você imagina que existe, se ele é real ou não. Tá? É isso que essa é a ideia. O professor é meio chato, colocou a definição de mercado. Depois eu vou colocar isso disponível, tá? Acho que a Dani vai me dar aí os e-mails de vocês, eu mando para vocês essa apresentação, tá bom? Tá? Então, tá bom. Então, como eu já disse, mercado, conjunto de clientes ou possíveis clientes, consumidores finais ou instituições, beabá, aula de marketing zero, de onde você fez a sua faculdade, tá? A questão é assim, tá bom, como é que a gente pensa situações de demanda? Eu vou dar exemplos para a nossa vida ficar mais fácil. O que é uma situação de demanda? Tá? Entenda a demanda como um conjunto de necessidades. Você precisa entender demanda e indústria. Então vamos pensar em exemplos do nosso dia a dia. Então vamos, sei lá, todo mundo aqui, muitos de vocês aqui devem ter cachorro, certo ou não? Cachorrinho virou, né? Cachorrinho virou, né? Todo mundo tem, então, fantástico. Nada contra. Pois bem, então vamos pensar que você é um fabricante de ração para cachorro. Certo? Então, existe uma demanda no mundo para ração para cachorro? Existe uma demanda no mundo para ração. Então, a gente vai estudar a demanda do quê? De ração para cachorro. Certo? E muitos de vocês têm cachorro em casa hoje porque os fabricantes de ração evoluíram. Hoje você tem, eu acho que, centenas de marcas de ração para cachorro. Muitos de vocês têm cachorro em casa hoje por causa do fabricante de ração. Tá? Porque se você tivesse que fazer a comida do seu cachorro ali todo dia, sabe? Arroz, feijão, você não teria, certo? Concordo, você tem certeza que você não teria. A maioria das pessoas não teriam. Porque a ração ficou uma coisa prática, tecnológica. Você chega lá, dá pro totó, né? Tá prontinho ali, né? Tranquilo, né? É fácil. Tá bom, vamos pensar essa situação de demanda em específico? Então pensa assim, primeira dica então, se coloque como alguém que vai atender uma demanda. Eu sou um fabricante de ração, certo? Tá bom, onde está essa demanda? No mercado, tá? Não é no supermercado, é no mercado. Tá bom, então vamos pensar assim, esse mercado é formado por consumidores finais ou instituições?
Os dois, né? Então vamos pensar, tá bom, vamos pensar os consumidores finais. Quem é o mercado formado por consumidor? Quem é esse consumidor final? Quem tem cachorro? Quem tem cachorro? Eu não tenho cachorro, entendeu? Eu não vou ter, não tem porquê. Não é o cachorro o mercado, concorda? Que o cachorro não é uma pessoa física, não é uma pessoa jurídica. O cachorro não é uma pessoa, ok? Tudo bem, não, você entende, eu não quero nada contra, né? Mas assim, cachorro não é uma pessoa, certo? Então, veja bem, ele não decide a ração, né? Eu não falo, eu quero esse, eu quero aquela, essa aqui tá muito salgada, essa aqui tá... Não decide, tá? Então, tá bom. Ora, onde estão essas pessoas? Então, como todos os donos de cachorro formam um mercado. Elas têm a necessidade do quê? De comprar comida para cachorro. Como é que eu faço para chegar lá? Como é que eu faço para atender essa necessidade de fazer esse cara comprar? Eu tenho que fazer essa comida de cachorro chegar nesse sujeito, certo ou não? Isso é uma situação de demanda. Tá? Para isso eu tenho que fazer os intermediários, não tem como, né? Não dá para todo mundo que tem aqui, acabou minha ração, eu vou ligar lá na Purina para ele mandar um pacotinho aqui, eu moro aqui no Tatuapé, não vai, certo? Ele precisa fazer chegar aonde? Quando você tem a necessidade de um produto, onde é que tem que estar esse produto? Na sua frente, certo? Então você tem que fazer chegar. Entendeu que isso é pensar em indústria? E todos os percalços que isso tem, vai colocar o teu produto no ponto de venda. Porque aí, outro dia eu também estava discutindo com um ex-aluno que é mentor de startups e tal. Falei estava dando uma dica lá para uma menina fez uma startup do tecnológico, e aí ela, puta produto legal, bonitinho, né, bem resolvido tecnologicamente, aí ela cismou de fazer um acordo com uma grande rede de varejo. Aí você imagina uma startup que é uma empresa desse tamanho, fazendo um acordo comercial com uma grande rede de varejo que é desse tamanho. Ela falou assim para mim, ele falou para mim, Paulo, ela vai quebrar. Certo? Porque os grandes redes de varejo, gente, são carnívoros, certo? O negócio de ser intermediário, o que é? Comprar barato para vender, né, com margem de lucro. Você acha que o cara é bonzinho, no bom sentido? Não é, né? Ele vai querer. E aí, quando você é pequenininho, não tem jeito. Gente, Davi só vence Golias na Bíblia. No mundo dos negócios, não vence, tá? Não vence. A não ser que você tenha justamente aquela capacidade de mirar exatamente, né, aonde o cara mais precisa de você, ou no ponto fraco dele. Ele falou, vai quebrar, porque o prazo, por quê? Porque o cara também fechou um bom contrato. Qual o problema? O prazo de pagamento do cara. Certo? O prazo vai matar o capital de giro dela. Agora, gente, você entende o que me incomoda? Pô, a menina queria um puta produto legal, desculpa o palavrão, um belo produto legal, né, tecnológico, super eficiente, e aí na hora de fazer o básico, o que é o básico? Negociar. Sabe? Comete um erro muito básico, entende? Porque se você for pensar em termos de negociação, do exercício de poder de barganha, é uma coisa que se estuda lá quando você está no primeiro, segundo, terceiro semestre de faculdade. Você entende o porquê, da onde vem o meu questionamento? Pô, por que tanta gente quebra? Porque às vezes erra o básico. Tá? Tem pessoa jurídica que compra ração para cachorro? Tem. Não é um intermediário. Também isso é um erro, né? Um erro muito grave que eu vejo que as pessoas às vezes não entendem. Se eu sou um fabricante de ração, o Cobase não é meu mercado, tá? Ele é meu intermediário, tá? Ok? Agora, tem canil, né? Tem canil? Canil precisa de, né? Não tem hotel para cachorro? Né? Também precisa de ração, né? Coitadinho, vai ficar lá no hotel, precisa comer, né? E aí tem lá o canil, que é o fabricante de cachorro, certo? É um cara que vai lá, né? Ele precisa também. Então isso é um outro tipo de demanda, né? Então, primeira coisa, onde está a tua demanda? Tá lá, tem o seu mercado lá, tá bom. Ele é formado por consumidores finais ou instituições. Comece a entender isso. Quem são seus concorrentes é outra história. Tá bem? Hoje, gente, eu estava conversando com uma pessoa também desses lances de fabricação. Ele falou assim, Poli, hoje tem 800 marcas de comida para cachorro. 800? Sabe o que é isso? Tem muito cachorro no mundo, né? Se tem muita demanda, tem muito o quê? Né? Tem muita gente querendo atender essa demanda, existe concorrente. Então não adianta a gente também achar que só a gente tem aquela ideia. Tá? Eu já tive brilhantes ideias achando que era, nossa, sempre que eu fui procurar, alguém já tinha tido essa ideia. Tá? Vamos pensar
Tem que pensar, então, eu sempre falo assim, se você for ser um fabricante de ração para cachorro, vai entender os cachorros, certo? Vai entender os donos de cachorro, né? Vai entender, né, o tipo de, né, tudo que se, né, a origem dos cachorros, como surgiram, como os cachorros surgiram na humanidade, porque assim você vai conhecer bem essa demanda. Eu estava falando outro dia também com uma galera de agência de publicidade, cara de marketing dando aula de marketing para o pessoal de criação. Eles adoram, né, os caras de marketing. Aí um dos clientes dele é um fabricante de pneu. Ele falou assim, meu, você de criação, se o teu cliente é um fabricante de pneu, você tem por obrigação conhecer a história da borracha. Certo? Vai entender tudo sobre a história da borracha, como é que surgiu a borracha, como é que surgiu o primeiro pneu, quem inventou o primeiro pneu, porque tudo isso é o quê? Repertório. Certo? Então, pensar e repensar. Gente, conteúdo não faz mal para ninguém. E isso te ajuda o quê? Te liberta. Então, a gente estava falando dessa questão do... Eu perguntei para eles, qual é o teu mercado? Qual é o mercado do seu cliente? Aí os caras falaram, não, tem a loja do pneu. Eu falei, não, loja do pneu não. Certo? Quem é fabricante de pneu, pensa em dois caras. Pensa em você, consumidor final, que precisa trocar o pneu do seu carro, porque o pneu gasta. E você não vai comprar direto na Pirelli, você vai na loja de pneu. E pensa no fabricante de automóvel, concorda comigo? Certo? É assim que você tem que pensar. É aí que estão localizadas as demandas do seu produto. Se eu sou um fabricante de pneu, como é que eu penso? Uma demanda está no consumidor final, que precisa... Todo mundo tem carro hoje em dia, precisa trocar o carro, né? Precisa trocar o pneu. E tem lá o cara que fabrica o carro. São duas demandas totalmente diferentes. E duas ações de marketing totalmente diferentes, né? Você pega o departamento de marketing da Pirelli, quem atende fabricante de automóvel é um, quem atende o consumidor final é outro, totalmente diferente. Tá? É assim que a gente vai pensando. Entender o mercado e a demanda. De fora para dentro, não de dentro para fora. Você pega o mundo mundo das bebidas, por exemplo. Pega a bebida alcoólica, certo? Que surge de nova bebida, né? Eu acredito que os italianos são bons nisso, né? Porque o último que eu vi surgir na capacidade de criar uma bebida que não existia antes, né? Tem um tal de Aperol aí que vem, né? Que parece um xarope, né? Mas a gente não gosta, né? A gente não vai questionar gosto aqui. Mas os italianos têm essa capacidade de criar uma categoria de bebida que nunca existia antes, certo? Se você for pensar em bebida alcoólica, pensar no mundo, tá bom. Onde é que está a necessidade, né? Quem é o mercado atendido por um fabricante de bebida? Certo? A bebida tem que saber satisfazer a necessidade de quem? E o mais maluco, que é assim, você não tinha uma necessidade na sua cabeça assim, ai, que bom se existisse um Aperol, né? Se fosse uma bebida laranja, meio amarga, que seria gostoso. Você não tem essa necessidade pronta na sua cabeça. Isso é o mais maluco, certo? A necessidade não é algo, vamos dizer assim, quadradinho, sabe? Redondinho, prontinho. Ela é amorfa. Então, quando você for pensar o mercado que você quer atender, entenda que a necessidade dele não é uma necessidade, assim, sabe, racional. Às vezes as pessoas não sabem o que querem. Elas sabem que elas querem alguma coisa. Né? E eu digo para ela aquilo que ela precisa. Isso é o mais difícil. Né? Tem uma necessidade que é assim, que aí a gente está falando no mundo B2B, né? Que se o seu mercado é formado por empresas, tem uma necessidade que todo mundo tem, que é reduzir custo, né? Se você for inventar alguma coisa para reduzir custo, meu velho, né? Eu falo, tem dois departamentos, né, numa empresa, o de receita e o de despesa, né? Você pode ajudar o cara a ganhar mais dinheiro, aumentar a receita ou, né, ele a reduzir custo. Isso sim, mas eu duvido que existia uma pessoa falando assim, ai, que bom que existisse um Aperol ou um celular, ai, que bom que existisse um celular. Não, a demanda era por se comunicar. Em que momento da história da humanidade um ser humano não teve a necessidade de conversar com outro ser humano na hora que ele bem entendesse aonde ele bem estivesse? Sempre existiu essa necessidade, concorda? Desde o homem das cavernas lá, que um dia saiu para caçar, esqueceu alguma coisa. Aí a mulher dele falou, pô, você esqueceu. Não, concorda comigo? Então cuidado com isso. Olha para dentro, faz essa reflexão para o teu negócio. Né? Porque às vezes o teu cliente tem uma necessidade, mas não é uma necessidade, né, que tem altura, largura e profundidade. Ela é amorfa. Converse com ele. Eu estava falando outro dia também no curso da Casa do Saber. Eu estava lá, a maioria das alunas eram mulheres, né? Eu falei, vou provocar, né? Aí estava falando de shampoo, né? Falando dessa coisa do shampoo, né? Discutir o desejo e necessidade, né? Da questão do shampoo, e a gente começou a falar de shampoo, aquela coisa toda.
E de que a necessidade sempre foi a higiene pessoal, isso evoluiu para a questão da vaidade, né? E como hoje, o shampoo hoje é sinônimo de vaidade, porque todo shampoo limpa, né, velho? Não existe shampoo que não limpa os cabelos, então é vaidade, certo? E sempre agir lá, né, com a propaganda, com aqueles cabelos esvoaçantes e tal. E aí a menina me falou, a menina que trabalhava num grande fabricante de cosméticos, de um cara que inventou um shampoo, eu achei fantástico, que o principal apelo dele é o empoderamento feminino. Aí eu falei assim, como é que um shampoo pode estar associado ao empoderamento feminino? Porque aí você vê a inteligência do sujeito. Empoderamento feminino, se fala muito disso no mundo, não se fala? Hoje, na nossa sociedade, se fala muito de empoderamento feminino, sim ou não? Não vou entrar no juízo de valor, tá? Existe, tá lá, não adianta você questionar. Tá lá, existe, você tem que aceitar que existe essa questão, que se ela é bem discutida, mal discutida, não interessa, ela existe. Todo mundo se fala dela. Isso é parte da necessidade e desejo das pessoas, concorda? O cara falou assim, vou fazer um shampoo com empoderamento feminino. Ele vai ser sinônimo do empoderamento feminino. Aí você fala, como é que você transforma isso, como é que você associa isso a um shampoo? E o cara fez, né? E aí é fantástica a história, que assim, tenha o cabelo que você quiser. Seja você mesma, né? Porque você tem o poder de ser quem você quer ser. A ideia era justamente essa. Aí ele fez uma escala de shampoo para os cabelos mais lisos, para os cabelos mais ondulados. Ele fez uma graduação da ondulação do cabelo, e eu falei, se inspirou na Faber-Castell, sabe? O lápis tem HB, 2B, 3B, 4B. Ele fez isso, né? Numa inteligência, e cada coleção, ele veio, o shampoo dura 3 meses só, sabe? 4 meses a existência dele. Aí ele falou assim, não, Paulo, porque se não funcionar, a hora que a mulher for reclamar, já não tem mais esse, já é o outro, então ela já vai para o outro, entendeu? Se você pensar num shampoo, o shampoo é um bem de conveniência, certo? Se você lembrar das suas aulas de marketing lá, você sabe, se é bem de conveniência, o preço tem que ser competitivo, a distribuição tem que ser intensiva, tem que estar em tudo quanto é lugar e fazer comunicação de massa, certo? É assim que a gente aprende na faculdade. Bom, pois bem, esse cara fez tudo ao contrário. O preço dele é um pouco maior, certo? Ele não está disponível em todos os pontos de venda, em pouquíssimos pontos de venda, certo? Porque nos grandes pontos de venda, os Ikezaks da vida, sabe? Naquelas grandes lojas. Porque o cara era um distribuidor, entendeu? Ele sabia o negócio dele, ele tinha a capacidade de colocar o produto em alguns grandes varejos, tá? E comunicação eminentemente dirigida. Aí a menina falou, Polly, a mulher sai lá do Tatuapé para comprar um shampoo lá na Liberdade, no Ikezak. E aí a gente fica pensando, pô, mas shampoo não é aquela coisa, você acabou de falar para mim, professor, que quando você tem a necessidade de comprar um produto, onde é que tem que estar esse produto? Na sua frente. Nem sempre. Certo? Então, não existe uma resposta única para tudo. Né? E esse cara e ela falou assim, pô, e aí você não sabe, meu, aí o Unilever, o Boticário, tudo em polvorosa tentando criar um shampoo parecido com o mesmo apelo do cara. Então, dá para ser inovador? Dá. Dá para fazer diferente? Dá. Mas onde está a inteligência do cara? Olhou de fora para dentro. Eu falo, o departamento de marketing das empresas precisa ter muito mais sociólogos, antropólogos, sabe? Cientistas sociais, para entender justamente o que acontece na cabeça do ser humano e fazer essa conexão. Então, cada demanda é uma demanda diferente. A demanda, a gente está falando das bebidas, né? Ora, você tem que ter bebida assim, você tem que entender que tem 2 consumos de bebida. Se você for estudar o mundo das bebidas, onde você compra e bebe e onde você compra e leva para casa, certo? E no mundo das bebidas chama on-trade, off-trade. Na balada ou no restaurante, você vai lá, você compra e já bebe ali, certo? No supermercado, você vai lá, compra e leva para casa. São 2 demandas totalmente diferentes, tá? O jeito de lidar com esse negócio é totalmente diferente. Você vai numa balada, você fala bioenergético, o cara fala, qual dos 5 o senhor quer? Red Bull, TNT? Não, só tem um, meu velho. Aquele você não gosta, então não toma. Certo? É assim que funciona. No supermercado não, o cara precisa ter todos justamente porque ele sabe que tem pessoa que gosta do 1, pessoa que gosta do 2, pessoa que gosta do 3. Então, estude a sua demanda. Estude a sua indústria. De fora para dentro. Tá? Ora, você pega outras demandas, tá? Você pega, por exemplo, o remédio, então é outro, né? São 2 mundos totalmente diferentes. Você tem aquele remédio, você vai na farmácia,
né? Porque o cara, né? Você vai lá, mercado, consumidor final. Você vai ali e você tem dois mundos de remédio. O remédio com receita e sem receita. Se você não entender isso no mundo dos remédios, você não entende o mundo dos remédios. Com receita e sem receita. Certo? Ou sem receita, você vai lá e você pode fazer até propaganda, né? Certo? Eu não preciso nem dar exemplos aqui. Agora, o remédio com receita é outro universo. Então, se você é um fabricante de remédio, entenda como funcionam as coisas. Ele é vendido no mesmo lugar, mas com receita tem um bichinho novo, um cara novo, certo? Que é chamado médico, né? Que não, ele não compra o produto, né? Assim, ele não paga pelo produto, ele não usa o produto, mas ele decide qual produto, certo? Chamar remédio de produto também é uma coisa estranha. Mas é isso que acontece. Ele vai dizer para você qual. E todo o esforço de comunicação é às vezes para o cara que não vai pagar, nem que vai usar. Será que isso acontece com o nosso negócio também? Será que chega uma hora que o nosso esforço não tem... Porque assim, pense uma demanda da seguinte maneira. Quem compra, quem paga e quem usa. Pode ser 3 pessoas diferentes, pode ser 2 pessoas diferentes, pode ser uma pessoa só. Se eu vou no bar e peço chopp, tomo chopp, eu sou o cara que compra, que paga e que usa, certo? Mas pensa na ração do cachorro. É ele que compra? Não, é ele que paga? Não, mas é ele que usa, certo? Igual. E às vezes, só que o meu mercado às vezes não é formado por quem usa. Fralda para criança, certo? Não é ela que compra, não é ela que escolhe, mas ela é que usa, certo? Então é diferente. Então sempre pensa a tua demanda, quem compra, quem paga e quem usa. Porque é ali que tem, né? No B2B acontece isso também. Eu vejo muitos caras de TI. O cara tem um mega software, um puta projeto legal de software, aí ele vai vendendo uma empresa. Tem quem compra, quem paga e quem usa. Tem o usuário, tem o cara de finanças que vai assinar o cheque e tem o cara de TI que vai escolher qualquer um, qualquer outro. Por isso precisa fazer 3 vendas às vezes, sabe? Isso acontece no mundo B2B também. Então, bota isso na tua mente. Quem compra, quem paga e quem usa. Tá? Por fim, pega aí as crianças com o mundo dos brinquedos. O teu mercado pode mudar também. As pessoas mudam. Então, se eu sou um fabricante de brinquedo, quem é o meu mercado? Bom, depende. A resposta para essas questões é sempre depende, tá? Se você fizer uma pergunta de marketing, você responde depende, que aí você vai pensando nas possibilidades. Ora, se você é um fabricante de brinquedo, quem é o teu mercado? Aí você vai falar, é a criança. Mas espera aí, depende também, né? Porque quando você tem um aninho até um ano, você não escolhe brinquedo, né? O cara te dá uma chocolinha, você fala, não, esse aqui não, eu quero da Apple. Não, certo? Não tem. Concorda? É diferente. Agora, conforme você vai crescendo, você vai escolhendo, não é? Então vai mudando. Então, se você é um fabricante de brinquedo, qual é a tua demanda? Qual é o teu mercado? Você fala assim, depende. Depende do quê? Da idade da criança. Vai mudando ao longo do tempo. Então é uma loucura, você entende tudo aquilo que a gente tem que pensar? Porque a gente precisa, o que eu quero fazer com vocês aqui, propor para vocês aqui? Uma organização desse pensamento. Entende? Um passo a passo desse pensamento. Tá? Eu não preciso até lá, né? Dá para brincar de outras coisas, tá? Então, por exemplo, uma vez teve um projeto que eu trabalhei que era Playmobil, tá? Então, como é que a gente entende demanda? Como é que se entende uma demanda? Como é que o primeiro passo é a metade do caminho, lembra? Primeiro passo, entende o que é demanda de brinquedo, saiba tudo sobre o brinquedo, certo? Gente, o principal concorrente aqui do Playmobil, que a gente chegou à conclusão no projeto, era o tempo. Não era o Lego, era o tempo. Porque Playmobil é um brinquedo de montar, né? Certo? Será que tem luzinha vermelha aqui? Ah, legal. Ó, é brinquedo de montar, certo? Agora pense vocês, quem tem filho convive com criança aqui, o mundo mudou, né? Brinquedo de montar, porque montar demora, né? Concorda? Quanto tempo demora? Monta tudo, desmonta tudo. Eu acho que será que existe quebra-cabeça ainda? Que eu lembro que minha mãe, para ficar quietinho, ela mandava montar um quebra-cabeça de 5.000 peças, sabe assim, né? Ela falou assim, porque, hoje as crianças têm agenda. Porque ela faz piano, inglês, balé, aquela coisa toda. É uma loucura. Fora a questão do quê? De um bichinho chamado internet. Isso afetou drasticamente a demanda de brinquedos. De montar
Putz, né? Porque, a criança hoje é outra, tá? Existe um negócio chamado videogame, certo? Então, se a gente não tentar entender como é que a demanda, as transformações da demanda, a gente está ferrado. E a demanda que vem de onde? Do mercado, tá? Outra, o mesmo método que eu vou dar para vocês também serve para turismo, certo? A gente vai tentar saber contextualizar. O contexto é tudo. Demanda de turismo, no projeto da Costa do Sauípe. Você viu que você sabe que a Costa do Sauípe já era, né? Isso foi previsto nesse projeto aqui. Então, como é que a gente estuda isso? A demanda de turismo no sul da Bahia, certo? A turismo para o sul da Bahia, porque pensa assim, tem restaurante que você se desloca de um bairro para o outro para ir, não tem? Você sai lá do Tatuapé, vai para Vila Mariana, certo? Comendo o Dr. Tchê, tá? Ok? Mas tem outros que não, né? Aquele quilo que você vai ali perto da sua casa, ou aquele quilo que você vai perto do seu trabalho, você não sai, né? De um bairro para o outro. Tá? Então, demanda de turismo é assim, você tem que pensar no destino. Onde está esse mercado? Está no Brasil inteiro. Né? As pessoas que querem ir para a Costa do Sauípe e as pessoas que gostam de ir para o sul da Bahia. Tá? Então, aprender a contextualizar é fundamental. Outro, eletroeletrônico, complicado, né? É enorme o mundo dos eletroeletrônicos. Nesse projeto a gente estudou sofisticados. E existe uma marca no mundo, que é uma coisa chamada Bang Olufsen, certo? Que é altamente sofisticado, tá? Uma televisão desses caras custa, sei lá, 70 mil reais. Tá? Um mundo desse tamanhozinho assim. Mas a gente precisa aprender a contextualizar. Você precisa estudar isso aqui, para depois estudar isso para chegar aqui. Tá? Dá para fazer com tudo, tá? Até com queijo. Demanda de alimentos, demanda de queijo. Queijo é fantástico no Brasil, né? Primeiro, quantos tipos de queijo tem? Aí os caras estavam estudando lá e falaram assim, você tem que saber tudo sobre queijo. Vai estudar a história do queijo para entender o que é queijo, para entender o desejo e a necessidade das pessoas. Tá? Era um projeto para escala, né? E a gente chegou, sei lá, uma coisa... No determinado momento a gente descobriu que a demanda de queijo no Brasil crescia 20% ao ano. Você fala, nossa, que demanda cresce 20% ao ano nesse mundo, né? E aí, o que afeta essa demanda? Essa é a questão. Tá? Você vai ver onde eu vou chegar. Então a questão é assim, primeiro, fica ligado, qualquer demanda que você for estudar, não esquece que essa demanda vem de um ou mais mercados, tá? Não esquece que tem quem compra, quem paga, quem usa. Tá? O outro passo. Eu juro que eu estou tentando. O mercado atendido pode ser pelos três, dois dos três, um dos três. Toda demanda, é aí que eu quero chegar. Né? Toda demanda é afetada por pressões mercadológicas. Então, primeira coisa, você tem que entender a sua demanda. Se você não entender a sua demanda, você não vai entender quais são as pressões que agem sobre ela. Então, entende a sua demanda, entende a sua indústria. Tem pressões que vão afetar a sua demanda. Quando eu falo para você, pensa comigo, se você é um fabricante de queijo, eu digo para você que o consumo de queijo no Brasil cresce 20% ao ano, isso é uma pressão que afeta o seu negócio? Sim ou não? Para bom ou para ruim? Para bom, certo? Então, só que você entende que a demanda crescer 20% ao ano é uma coisa que você tem um mínimo controle? Você como fabricante? Você não tem um mínimo controle. As crianças estão mudando. Você é um fabricante de brinquedo, um dos itens da sua linha de produto é brinquedo para montar. E as crianças estão mudando, as crianças estão na internet, as crianças brincam de Barbie na internet. Certo? A demanda de Barbie no mundo cai, gente. Barbie está morrendo, está ficando velha. Certo? Está morrendo. E eu lembro da entrevista do VP Mundial de Marketing lá da Mattel, ele falava assim, o nosso principal concorrente, foi aí a inspiração, foi o tempo. E aí eles colocaram a Barbie na internet, a criança brinca, né? As meninas brincam de Barbie na internet, penteia o cabelo, troca tudo no computador. Aí vem a Barbie surge na real e fala, olha que legal, né? Aquilo que eu vi no computador existe, entendeu? Faz o caminho inverso. Agora, você tem controle sobre a mudança nas crianças? Você, fabricante de brinquedo, de montar, você tem
controle sobre a mudança que está acontecendo nas crianças, uma nova maneira. Não estou julgando também, tá? Essa transformação, você tem controle sobre isso? Não, então vocês têm que submeter a isso. Certo? Sim ou não? Tá? Então, assim, isso que eu chamo de pressão. Tem pressão que vai jogar. Toda empresa tem concorrente, né? Sim ou não? Então, infelizmente, tem concorrente, né? E se alguém falar para você na vida assim, não, o meu negócio não tem concorrentes, você pode trucar, tá? Dá uma trucadinha. Porque às vezes a concorrência não é algo super, assim, né? Shampoo versus shampoo, restaurante versus restaurante. Né? Existe um tipo de concorrência que é por substituição, certo? A gente também, né, não fica... Esquece disso. Sempre vai ter um concorrente. O teu concorrente vai jogar sempre a favor ou contra você? Sempre contra. Ele sempre vai afetar a sua demanda, a demanda do seu produto de maneira o quê? Negativa. Tá? Agora, então você já entendeu que tem pressão que joga para o bem, tem pressão que joga para o lado ruim. Então como é que a gente pensa isso? Tá? E aí vem o segundo passo. O primeiro passo é, entende a sua demanda. Então você já deu metade do caminho. Né? O primeiro passo é metade do caminho. Entende a sua demanda e entende a sua indústria. Tá? O segundo passo é entender o seguinte. Essa demanda do seu produto é afetada o quê? Por várias pressões mercadológicas. Tá? Isso aqui pode ser feito de maneira muito intuitiva. Essa é a vantagem. Mas, quanto mais você estudar, melhor, mais fácil fica. Tá? Porque a gente fez projetos em relação a isso aqui, projetos maravilhosos, onde se esperava, quem avaliava esperava, onde é que está o diagnóstico, onde é que está o prognóstico, onde é que está o microambiente, onde é que está a SWOT, e não tinha nada disso. Mas ao mesmo tempo tinha. Tá? Então é bem intuitivo. Mas, quanto mais teoria você estudar, melhor. Então, por exemplo, que se você entender que a demanda que afeta, a pressão que afeta o seu negócio, ela só pode ela pode ser controlável. Porque você mesmo afeta a demanda do seu produto? Você, empresária, Renata, você mesmo afeta a demanda do seu produto? Sim, porque você tem ponto forte e ponto fraco. Certo? Muitas das coisas dependem de você. Eu vou mostrar para vocês um projeto de uma empresa, por exemplo, que tinha num produto 50% do seu faturamento. Isso é uma responsabilidade eminentemente dela. E isso é um problema para ela. Então a sua né, tem pressões que afetam o seu negócio que vêm de você mesmo, que a gente chama de controlável. Tem coisas que são incontroláveis, tá? Você não sabe se vai chover amanhã, meu velho. Sim, tem coisas que são incontroláveis. Você não sabe a cotação do dólar, né? Tem demandas que são totalmente, tem pressões que afetam o seu negócio que são totalmente o quê? Incontroláveis. Entretanto, não são o quê? Imprevisíveis, tá? Incontrolável não quer dizer imprevisível. Bom, se você tiver inteligência, você sabe que é incontrolável, mas você pode se preparar para o incontrolável. Parece uma doideira, né? Em outras palavras, você sabe que pode chover, né? Mas existe previsão do tempo, né? E como é que você vai reagir quando chover? Qual é o teu guarda-chuva? E tem o parcialmente controlável, que você interage. Tá? O concorrente está aí, né? Você interage com o seu concorrente. Se abaixa o preço, ele abaixa o preço, ele aumenta o preço. Se ele cria um serviço novo, ele também cria. É parcialmente controlável. Tá? Onde eu quero chegar? Aqui. Bom, é assim, qual é o método? Primeiro, eu vou mostrar o gráfico primeiro, quer ver? Não. Pensa assim, toda essa pressão vem de 3 lugares, tá? De você mesmo, né? Do ambiente interno, do microambiente. O que é microambiente, gente? Relação com stakeholders, tá? Com outras pessoas ou instituições que afetam a sua demanda. Ou vem do macro, tá? Então, se você diagnostica todas as pressões que afetam o teu negócio. Segundo, o nome dela. Então, por exemplo, qual é a pressão que... A origem é do microambiente, a pressão é exercida pela concorrência. Como é que é o nome da pressão exercida pela concorrência? Rivalidade. Certo? Rivalidade. Tá? Essa ação, como é que ela afeta? Putz, oi. Scheiße, peraí. Oi. Como é que ela... Eu vou melhorar, tá?
Como é que eu volto? Ah, pronto. Como é que ela afeta isso? Tem um cara que inventou um método para você estudar rivalidade. Do que depende a rivalidade? Né? Como é que ela afeta o teu negócio? Existe um cara que inventou, tem um cara chamado Porter, que tem lá um item dele, lá numa teoria que ele criou, chamada 5 forças, que tem lá, rivalidade. O que você tem que levar em conta para estudar rivalidade? Aí você vai lá e lê o Porter, coloca, né, e aplica. Entende? Isso é uma pressão que sempre vai afetar o teu negócio. Ora, se ela é favorável ou desfavorável, ou os dois, tá? Pode ser os dois, isso aí é mais complexo, mas pode acontecer. Qual a intensidade dela? Se ela afeta muito pouco, se ela é baixa, alta ou média. Você vai ter que aprender a fazer isso, qualificar isso, você mesmo. Tá? Qual é o cenário atual? Ok? Né? Como é que isso afeta atualmente? A perspectiva de futuro e se você tem capacidade para reagir a isso ou não. Se você fizer isso para cada pressão que afeta o seu negócio, você vai ter um belo de um plano de negócio. Tá? E eu não coloquei aqui SWOT, BCG, nada disso, tá? Canvas, todas aquelas teorias mirabolantes, Oceano Azul, tudo que você possa imaginar. Eu acho tudo isso muito legal, ok? Mas tudo isso está aqui indiretamente. Quando eu mostrar o resultado final, você vai entender do que eu estou falando. Faz isso, faz esse exercício, tá? Então, por exemplo, peguei um exemplo de um projeto, Dreyer, conhece Dreyer? Lembra Dreyer? Desce macio e reanima. Conhaque, né? Que beleza, tá? Por exemplo, qual é a pressão que tinha lá? Putz, a marca Dreyer representa mais de 50% do faturamento da Campari. Quem fabrica o Dreyer é a Campari, certo? Tá? Então a gente estudava a demanda de bebidas alcoólicas, a demanda de conhaque, ela chamando demanda de Dreyer. Porque tem conhaque aqui, meu querido, que é um tal de Hennessy, certo? É isso? Né? Super sofisticado, não sei o quê. Né? Conhaque custa uma garrafa desse conhaque custa, 200 euros. Ele não é o Dreyer. Certo? Né? Ele não é o Dreyer. Todo mundo sabe que o Dreyer faz propaganda no programa do Ratinho. É diferente. Certo? Então, como é que eu entendo a demanda de Dreyer? Né? Então, uma das coisas que afeta a pressão, qual é? 50% do faturamento da Campari vem disso. Isso é um problema para ela, para a empresa. Porque a demanda de conhaque no mundo do Brasil cai. Né? Só cai. Porque na época ainda que a gente fez o projeto, quando estava tendo um pouco da ascensão da demanda lá, né, de quantidade de pessoas e renda da classe C, as pessoas param de beber Dreyer para beber algo mais legal, entendeu? Isso, e quando você depende, teu portfólio inteiro, 50% dele depende de uma marca, isso pode ser um problema para você. Agora, como é que eu chego aqui? Vai estudar a tua demanda, a tua indústria. Qual é a origem? A própria Campari, ela é desfavorável, a intensidade é alta. Tá? Vou te dar outro exemplo. Do mesmo projeto. Por exemplo, denominação. Influência na decisão. Esse é o nome da pressão, tá? Influência na decisão de compra do consumidor final. Isso é o nome da pressão. A gente que inventou o nome. Tá? Essa pressão vem do microambiente. Quem é o stakeholder em questão? Funcionário de bar e boteco. O garçom afeta a demanda do seu produto? Se você é fabricante de bebida, o garçom afeta a demanda do seu produto? Sim. Então você não pode, quando você for estudar a demanda de bebida, esquecer desse cara. Agora, faz esse exercício para o teu negócio. De quem o teu negócio depende. A demanda que você atende está sob a influência de que stakeholders, de que grupos de interesse. Você tem que fazer esse exercício constantemente, tá? Para entender. Pode ser favorável ou desfavorável, né? Concorda? É favorável quando a gente indica, desfavorável quando a gente indica o seu concorrente. Tá? E a intensidade é elevadíssima na demanda desse produto. Capite? Vou dar outro exemplo. Eu vou dar esse projeto do Dreyer, eu posso te dar aí também, tá? É um trabalho inteirinho para você entender do que eu estou falando. Pega lá, ó. Denominação da pressão. Aqui é totalmente o quê? Incontrolável. Macroambiente. Consumo de conhaque não cresce a taxas significativas no Brasil. Não cresce.
que acontece com um negócio que não tem perspectiva de crescimento futuro? Ninguém investe nele, né? Ou fica uma coisa complicada, concorda comigo? Todo mundo quer investir em coisas que estão crescendo. Tá? Origem. Cenário econômico do macroambiente. Se é consumo, se é demanda, é do cenário econômico. Tá? Se é coisas incontroláveis, defina qual é o cenário. Nesse caso aqui é cenário econômico. Tá? Favorável, totalmente desfavorável, a intensidade é elevadíssima. Entende o exercício? Tá? É um exercício, mas dá trabalho, não é fácil, você não vai ter... Mas assim, é muito estratégico. Isso é pensar estrategicamente. Se você fizer isso, você faz uma vez só. Depois você vai ao longo da história da tua empresa, você vai só ajustando, colocando novas pressões, tirando novas pressões, colocando novas pressões, tirando novas pressões. Não é fácil, mas se você quer ser um empreendedor, você quer ter teu próprio negócio, não é fácil. Mas você tem que ser eminentemente o quê? Racional. É pura racionalidade isso. O que você faz? Aí o que eu fiz para vocês? Olha que bonitinho. Vê se você entende. Agora você vai ver que você sabe mais do que você imagina. Peguei todas as pressões, coloquei aqui, favorável e desfavorável. Está acompanhando? Certo? Favorável e desfavorável. A intensidade. Alta, média, baixa. Sacou? Média, desculpa, baixa, média, alta. Desfavorável, favorável. Agora diz pra mim, como é que você... outra coisa. Parece que é vermelho aqui, tá? Mas é vermelho sim. Vermelho, verde e azul. Azul. Tá? O vermelho é o incontrolável. Incontrolável. O verde é o parcialmente controlável. E azul é o controlável. Tudo bem? O que você acha da situação dessa empresa? Pensa aí, dou um minutinho para você pensar. São 13 pressões. 14, desculpa. Poder de reação. Aquilo que essa empresa, se ela tem capacidade de reagir a essa pressão. Pouco poder de reação, médio poder de reação, grande poder de reação. Tá? Pensa aí, o que você acha? Você queria estar na pele desses caras, não? Não, né? Não sei qual faturamento. Pensa o seguinte, talvez. Veja assim, seja qual for, né? Ele tem muitas pressões desfavoráveis, concorda comigo? Né? E incontroláveis ao mesmo tempo. Isso é um problema, né? Você tem muita pressão que é incontrolável, né? Sobre o teu negócio e que são desfavoráveis. E muitas de alta intensidade, né? Aqui, tudo isso aqui está afetando o seu negócio de maneira incontrolável, desfavoravelmente. Com o seu poder de reação, o quê? Pequeno. Isso é um problema, né? Agora, como é que você chega nisso? Entendeu? É um exercício, né? Requer uma longa dedicação, um grande estudo. Você tem aqui, qual seria a situação atual? Ideal, uma pressão mercadológica que fosse favorável, de alta intensidade, né? E que você tivesse grande poder de reação a ela, você pudesse aproveitar. Porque não adianta, gente, não adianta o consumo de queijo crescer 20% ao ano, se não tem capacidade de crescer 20% ao ano. Adianta? Se o consumo de queijo cresce 20% ao ano, você fala, beleza, você tem condição de crescer 20% ao ano? Não. De que adianta o consumo de queijo então crescer 20% ao ano? De que adianta a sua demanda crescer muito se você não tem capacidade de atender a sua demanda? Não adianta nada. Então, se você conseguir, eu acho que você tem capacidade para isso, com muita paciência, muito estudo, montar uma radiografia dessa, você tem como é que chama? Um raio-x da tua situação mercadológica brilhante, que você sabe o que você tem que fazer. Tá? Qual é o principal problema que eu vejo nos negócios que morrem? Às vezes tem grana, às vezes tem tecnologia, mas o que falta às vezes é o quê? Visão estratégica. Não tem visão estratégica. Não sabe enxergar ou construir uma visão, enxergar o seu próprio negócio estrategicamente. Aí você fala assim, tá bom, Paulinho, legal, e o que você vai dar em troca então? O que você sugere? Eu sugiro você fazer isso aqui, né? Ok? É que não dá para explicar tudo numa palestra só, mas a ideia é construir isso. Se você conseguir construir isso,
você vai ter a chance de você morrer vai ser bem menor. Pode ter certeza. Isso não serve só para novos negócios, tá? Serve para negócios que já existem, para serem reinventados. Serve para o lançamento de um produto. Você vai lançar um produto novo. Quais são as pressões que afetam esse novo produto? Uma nova campanha de comunicação. Serve do mesmo jeito. Pensar estrategicamente é isso. O que eu estou tentando fazer? Tornar ele acessível. Você vê como é que é real? Até separei um caso real aqui para você ver. Olha que bonitinho. É o mesmo caso do Dreyer, tá? Isso aqui, gente, isso aqui é um trabalho que foi utilizado pela Dreyer, tá? Mas isso aqui é um trabalho de conclusão de curso de alunos de graduação. A gente consegue fazer, tá? Mas é informação, é muita informação. E assim, a ideia aqui não é eu te dar... eu não quero te dar novas informações, eu quero só te ajudar a organizar as informações que você já tem, entendeu? Essa é a ideia. Então você vê, quer ver? Olha as pressões. Rivalidade, ameaça de produto substituto. Bebida não tem jeito. Quantos substitutos tem o whisky? Vodka é um substituto. O conhaque é substituto, pinga é substituto. A concorrência é muito maior dos substitutos do que dos caras, sabe, que da mesma categoria. Então você tem que saber... Agora, como é que eu analiso esta força? A força é a ameaça. Como é que eu analiso isso aqui? Aí você tem que ir lá na teoria. Entendeu? Estudar. Poder de barganha dos intermediários, né, é outra. Ameaça de possíveis novos entrantes. Aumento da população pertencente à classe C e do seu poder de consumo. Isso afeta a demanda de bebida. Nesse caso de Dreyer. Então, a influência dos bares. Brasileiros começam a beber cada vez mais cedo. Isso é uma coisa que diagnosticou. Os brasileiros começam a beber cada vez mais cedo. A molecada começa a beber cada vez mais cedo. Isso jogava a favor e contra ao mesmo tempo. A favor, sei que é uma sacanagem falar isso, ou às vezes até antiético. É muito bom que os brasileiros começam a beber mais cedo com um fabricante de bebida, né? É complicado eticamente falando, né? Mas, assim, o problema é que eles não começam bebendo conhaque, entendeu? É difícil às vezes as coisas, não é tão fácil. Aumento do consumo do conhaque em festas juninas e no inverno, aumenta pra caramba. Sei lá que o conhaque, se conhaque vai lá no... né? Preconceito em relação a bebidas alcoólicas, mudança de hábito em relação à lei seca. Tudo isso você tinha que pensar tanta coisa. Restrição de consumo, aumento das restrições para o consumo e a publicidade. Não pode, você não vê propaganda de cerveja, o cara bebendo cerveja. Você não vê. Se você achar uma propaganda hoje que apareça o cara bebendo a cerveja, nossa, eu te pago uma cerveja. Isso afeta a demanda? Afeta, tá? E aí as outras coisas que você já sabe. E uma das coisas que era uma autocrítica, o posicionamento confuso. Porque Dreyer é divertido, mas ninguém toma. Se você fizer todo esse caminho, você chega lá. E a tua chance de se dar mal vai ficar bem menor. Isso é pensar estrategicamente. O que você pode fazer também? Aqui era mais difícil, tá? Isso nunca para os alunos de graduação isso ficava mais complicado. Depois que já se formou, está trabalhando e tal, aí você consegue fazer. É pegar cada uma daquelas pressões e ainda relacionar uma com a outra, entendeu? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico. De novo, a demanda de queijo cresce 20% ao ano no Brasil. Você tem condição de crescer 20% ao ano? Não, mas o seu concorrente sim. Então você tem um ponto fraco, certo? Então eu estou relacionando o aumento da demanda com a não capacidade de crescer na mesma taxa que a demanda cresce. Se você não cresce na mesma taxa que a demanda cresce, o que vai acontecer? Você vai perder participação do mercado, certo? Ok? Isso né? É uma questão sine qua non. Tá bom, estou relacionando o aumento da demanda, né, totalmente incontrolável, com a minha não capacidade de crescer, totalmente controlável. Estou relacionando uma coisa com a outra. O que fazer diante disso? 10 segundos para responder. O que você faria? Puta merda, está crescendo a demanda e eu não consigo atender. Você fala, meu Deus, o que você faria? Eu vou aumentar minha capacidade, eu vou lá, pego dinheiro, eu crio uma nova fábrica. Problema.
demora, né? Porque ninguém faz assim a fábrica tá pronta, né? Precisa construir, comprar tijolo, cimento, aprovar na Anvisa, né? Puta merda, precisa ser mais rápido, tá bom. Ah, compra o meu concorrente, certo? Vai lá e compra o meu concorrente. Ah, já tá pro problema. Puta, é outra marca, o cara pensa do jeito diferente, né? Tem uma questão cultural ali que é complicado, também pode ser, certo? Eu não estou discutindo o que eu faria, estou falando quais são as possibilidades. Tem uma terceira possibilidade. Você aprendeu, você estudou lá em economia. A demanda cresce muito, aumenta o preço. Aumenta o preço do queijo. Essa é mais fácil, mais rápido. Aumenta o preço do seu queijo. Se isso vai dar certo ou não, não sei. Estou falando que isso é uma possibilidade, certo? Se a oferta está... Se o consumo está grande, você faz, aumenta, a demanda está grande, aumenta o preço do queijo. Para isso que serve essa coisa toda, entendeu? Para te dar os caminhos. Eu não estou dizendo qual você faria, ou qual você deve fazer, mas aqui os caminhos, você tem que saber quais caminhos existem. Isso é o mais difícil. Tá? Para depois você fazer objetivo, estratégia e ação. Tá? Essa é a ideia. Qual é o fundamento? Qual é o arcabouço teórico? Arcabouço, né? Arcabouço teórico que eu utilizo para você construir essa matriz toda. Tudo aquilo que você já ouviu falar. Certo? Fator crítico de sucesso, o SWOT, matriz BCG, PORT, e outros. Estuda, meu velho. Você quer ser um bom empreendedor? Você quer fazer seu negócio dar certo? Você tem que estudar. Você imagina um cara que pula salto com vara, você acha que ele não treina todo dia? Né? O que eu acho que um problema sério que eu vejo nessa questão do empreendedorismo é que não falam isso para as pessoas, que ela tem que estudar. Não dá para ser intuitivo. Tá? Você tem que levar em conta a sua intuição, sim, mas você tem que guiar a sua intuição a partir do quê? De estudar tudo aquilo que já existe. Tem que treinar, meu velho. Tem, né? Tirar a informação do mundo e organizar o teu pensamento. Você viu, eu falei de tudo que está aqui, esses conceitos que você pode ter ouvido falar ou não, tudo isso está embutido naquela teoria, mas sem dizer que está, entendeu? Essa é a ideia. Quer uma ideia nova? Abra um livro velho. Vai estudar tudo que já existe. Tá? E aí organiza tudo a partir de um método. Essa é a ideia do que eu chamo de método das pressões. Você viu lá, Gênesis, né? Que Gênesis eu tinha que dar um nome, aí eu estava criando isso, aí vi que ia ter o show do Phil Collins, aí eu falei, vou dar um nome, né? Apareceu Gênesis lá, falei, vou colocar. Mas a ideia é justamente essa. Eu não espere de mim o Oceano Azul. Espere de mim tudo aquilo que você já sabe, de uma maneira mais organizada, entendeu? Nada contra o Oceano Azul, entendeu? Eu acho que o cara foi genial, reinventou a roda, né? Vendeu o livro, deu palestra, ficou rico. Né? O povo sou eu que, né? Que não inventa alguma coisa assim, tá? Tô sem fôlego. Esse sou eu. Se você quiser falar comigo, é ricardopoli@terra, tá? Tá bom? Tá? Tá bom? Quer fazer alguma pergunta? Só para eu respirar um pouco? Pode fazer, não tem problema. Esses slides eu posso te dar e junto eu te dou um exemplo de um trabalho pronto para você ver como é que é, para você aplicar no teu negócio, tá? Você vai ver, você vai falar assim, nossa, meu, isso aqui parece uma tese de doutorado. Não, é um trabalho de graduação, tá? Vai na inteligência. Tem resistências, viu? Não é tão fácil você fazer. Tá bom? Vamos fechar, né? Tem uns agradecimentos eternos que eu sempre faço aqui para as pessoas que têm me ajudado muito nesse meu processo de reinvenção. O Clóvis, que é um grande amigo, o pessoal da Carol da Estufa, a Andréia, minha assessora de imprensa que caiu, o Edgar, a Vulca, o Johnny e o Ebert, que são esses rapazes simpáticos que vocês veem que estão me fotografando, me filmando. Não são tão simpáticos assim, mas são gente boa. O meu amigo contador que eu citei aqui e o pessoal da Casa do Saber também, que me deu uma força. Tá? E todos os meus alunos. Se eu estou aqui hoje é por causa dos meus alunos, tá? Eu mais aprendi com eles do que ensinei. Tá bom? Obrigado. Tá? Muito obrigado. Aproveitando, tem que fazer o merchan, né? Toda essa coisa que eu falei da palestra, ela vira um curso, tá? Se você tiver a fim de fazer, é lá na Casa do Saber. Eu não sei quando ainda a data, mas são 5 encontros, tá bom? Sempre às quartas-feiras, às 20 às 22, vai rolar no próximo semestre, tá bom? Aí eu aviso antes. Se lotar lá também, aí eu mesmo vou fazer por conta, tá? Então, em algum lugar, tá bom?
Por fim, eu vou fazer um teste com vocês. Posso, não? Posso fazer um teste? Um testezinho assim? Só para você aprender. Vamos ver se... Uma questão estratégica, tá? Tudo lugar é Holanda, né? É que aqui acho que deu pau. Se eu passar aqui vai sair o vídeo. Não. Ô, Tauber, me ajuda aqui, velho. Volta aí. Eu vou passar um... Isso, dá um play aí. Não sei como é que faz isso. Ele não vai, né? Não tá dando. Eu vou mostrar você o que é. Uma apresentação. Ele não é o link da internet. Então deve estar dentro. Tá dentro do... Então deixa. Volta lá, pode voltar. Esse é um vídeo sobre... assim, a questão é a Holanda. Todo mundo já ouviu falar na Holanda, certo? A Holanda é o lugar onde se tem... você tem que pensar a Holanda assim. Você como consumidor final, Holanda é um país aquático, velho. Barco. Tem tanto barco na Holanda que você não acredita, né? Então é o país dos barcos, país da bicicleta, certo? Todo mundo anda de bicicleta. E dizem também que é um país onde se fuma maconha de graça, né? De graça não, né? Livremente há muito tempo. Essa parte eu não gosto muito. Mas você vai ver quando eu te mandar isso aqui, que, a quantidade de barco que tem na Holanda, velho. Por quê? Porque o oceano está invadindo a Holanda. Certo? Eles precisam empurrar o mar lá. Tá? E a Holanda também tem problemas como os nossos, tá? Então você imagina, barco e bicicleta, tá? Barco e bicicleta, fica com isso na cabeça. Esses caras têm problema de moradia. Porque você imagina, o mar está empurrando, você precisa, né? Como é que você faz as casas e tal, lá, né? Eles tiveram um problema sério lá. Isso aqui é uma tentativa de fazer a bandeira da Holanda, tá? Isso aqui é o azul. Então, assim, o mapa de Amsterdã, deixa eu falar para Amsterdã, né? Uma rede de canais, tem uma relação com a água que é fantástica, né? Eles são aquáticos. Essa questão da água é fundamental para o desenvolvimento da cidade. E você tem algumas áreas portuárias lá, que eles chamam de Docas Leste, tá? Que começaram a revitalizar em 75, aí não deu certo, e aí começaram a tentar revitalizar de novo, tá? Que nem tentaram fazer aqui com o centro de São Paulo, lá em Barcelona também, tá? Porque é uma grande área que estava disponível, como é que eu vou fazer as pessoas morarem lá? Tá? Teve uma crise habitacional, eles também têm crise habitacional, tá? Eles foram lá e revitalizaram a parte de, né, aquela parte das Docas Leste, tá? Hoje, para você ter uma ideia, hoje você tem mais de 8 mil residências aqui no lugar. Ó, pra você ter uma ideia, isso é um prédio, isso é baseado num quadro do Rotterdam, tá? Que tem um quadro famoso do Rotterdam que tem, né? Okay? Esse é um prédio fantástico, você tem apartamentos triplex no mesmo edifício que você tem kitnet. Uma coisa bem legal, tá? Você tem aqui, o que eles fizeram? Tem muitos canais, então você vai, essa aqui é a sua casa, tá? Você chega de barco, para o seu barquinho aqui e entra na sua casa, tá? Fizeram lá um monte dessas casinhas, não tinha para todo mundo, ficou tão bonitinho, aí tiveram que sortear, tá? Você chega lá, embarca, você entra o teu carro entra na frente, o barco atrás. É muito louco. Tá? Lindo, maravilhoso, uma arquitetura fantástica. Aqui, ó, a porta da sua casa, você entra com o barquinho, entendeu? Tem um barquinho que você entra aqui. Lindo, né? Não tinha para todo mundo, tá? Só de ver que tem gente com roupa no varal aqui, ó. Tá? É bem fantástico. Beleza, tudo bem. E aí fizeram essa ponte maravilhosa, tá? Num dos canais, justamente uma ponte de acesso. Essa é a Phaeton Bridge, tá? Você vê que ela é feita com degraus assim, tá? E do lado de lá, aquilo que a gente acabou de ver. Lindo, maravilhoso, né? Olha que coisa, arquitetura, né? Parece uma cobra mesmo. Só que para chegar nessa ponte, maldito, tá? Tá entendendo como é que é? Eles tiveram um problema. A ponte lá, oficialmente conhecida como High Bridge, é uma ponte que atravessa o canal, eu não vou arriscar, entre esse lugar e esse lugar que fica nesse lugar. Tá? Foi construído em 2001 e venceu o prêmio internacional, né, o festival aí, papapá. A ponte vermelha, se estende por 90 metros, foi projetada por esse
pelo Adrian, tá? Que ganhou o prêmio de arquitetura e tal. Tá linda, né, a ponte. A ponte tem escadas exigindo que as bicicletas sejam empurradas de uma rampa. Ou seja, você não consegue vir andando na rua e com a sua bicicleta, sobe na ponte e desce na ponte. Você não consegue fazer isso, tá? Você tem que parar a bicicleta e carregar a bicicleta, tá? E isso era um problema. Primeiro, para navegar, você precisa ter uma altura mínima entre a água e a ponte. Senão você não navega. Segundo, para que isso fosse possível, você tem um ângulo de entrada da ponte e um ângulo de saída da ponte. Tá? E isso afetava a questão do trânsito de bicicletas. Porque você não conseguia fazer a bicicleta vir andando, você tem que sair da bicicleta. E a lei diz, lá da Holanda, a lei municipal, que você tem que andar de bicicleta em tudo quanto é lugar, você não pode ir em nenhum lugar que você pode ter que parar, pegar a bicicleta e fazer. Entende? Tá? E aí você tem um problema. Mesmo assim a ponte foi construída. A bicicleta precisa ser o quê? Carregada. Tem as plataformas. Tá? Qual foi a solução dada ao impasse? Não foi uma solução dada por um arquiteto. Não foi a solução dada por um engenheiro. Foi dada por um escritório de advocacia. Coloca bike com compartilhamento de bike. Se todo mundo tem bicicleta na Holanda, tá vendo? Hein? Todo mundo, você entende que a ponte é linda, precisava ligar um lugar ou outro do canal. Só que precisava passar o barco, senão não é ponte, né? E aí, só que aí você tinha que fazer as plataformas que não. Entendeu? Tem um impasse. E aí? E a ponte está construída. Alguma solução foi dada, querido. Assim, quando está tudo um grande impasse, qual é o problema que você chega? Chame um advogado. Vamos lá. Isso não é uma ponte. Isso é uma obra de arte. Os advogados definiram a ponte não como uma ponte, como uma obra de arte. Se é uma obra de arte, não precisa ter regulamentação. Ele foge da regulamentação. Certo? O cara falou isso. É claro, isso não é uma... O que o cara faz? Se a regulamentação é o problema, fuja da regulamentação. O que não tem regulamentação, obra de arte, não tem regulamentação. Essa obra aqui não é uma obra de arte. Não tem. Isso não é uma ponte, isso é uma obra de arte. A pergunta que eu quero deixar para você, para a gente ir embora. Tá, onde está a sua obra de arte? Pense sobre isso. Você tem meu e-mail, eu vou pegar os e-mails de todo mundo com a Dani e vou passar tudo isso para todo mundo, tá bom? Obrigado por estarem aqui, obrigado pela atenção, tá? Pela paciência. É só mandar e-mail, tá lá, tá bom? Obrigado. Eu nem sei que horas são no programa. Obrigado.